Cumprimentando aí a todos os irmãos, é com muita felicidade que eu venho iniciar mais um novo vídeo do meu canal. Quero dizer para vocês que hoje, como nos outros vídeos, eu vou estar demonstrando algumas passagens da Escritura, contextualizando alguns livros, explicando para vocês, um pouco do meu entendimento. Quero dizer que eu não sou uma profunda entendedora especialista da escritura em hebraico. Na verdade, eu sou uma eterna aprendiz. Eu acredito que mesmo eu tendo o maior conhecimento do mundo e todos os diplomas que eu possa chegar a possuir, de nada vai me servir se o meu engrandecimento não for pessoal, se não for junto ao Pai. E se aquilo eu não puder compartilhar com vocês, ou com a minha família, ou com os meus parentes, os meus amigos. Então o conhecimento ele é para ser compartilhado. A sabedoria é para ser utilizada em todos os ramos da nossa vida, de todas as formas. Não existe ninguém que saiba mais do que o outro. Existem conhecimentos diferentes, culturas diferentes. Mas o que é principal, irmãos, é a gente sempre ter humildade. A humildade de saber um pouco ou muito, independente da quantidade de conhecimento, você ter a sabedoria de você ser pequeno diante do tamanho que é o Pai Eterno nas nossas vidas e aquilo que Ele nos transmite todos os dias. E eu vou mostrar agora para vocês o roteiro desse vídeo. Bom, irmãos, aqui eu quero mostrar para vocês o roteiro do vídeo. Vai ser Débora, falar desse capítulo que você encontra em Juízes, tá? Juízes é na Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Em seguida, o Cântico de Débora, o papel da mulher segundo a Escritura, e aí eu vou mostrar diversas passagens, tanto da Antiga como da Nova Aliança. E a oração de Salomão, que vai estar lá em Reis 1, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando desse roteiro hoje. Bom, gente, como eu ia falando para vocês, a gente tá aqui em Juízes, tá? Onde fala sobre Débora, Juízes 4, tá? Nessa época aqui, só para facilitar o entendimento, o reino de Axoru, ele era governado por juízes, né? E ainda o reino se encontrava em um período de expansão, dominação sobre a terra, e ainda havia muitas guerras, uma fase de expulsão mesmo dos povos que lá viviam, né, pelos Yaxoruleitas. Coube a missão que o pai deu à terra de Axoru foi de dominar aquela povoação. E aí, nesse período de dominação, foram governados por esses juízes. E aí tiveram uma série de juízes que governaram, né, sempre havendo alguns conflitos, né, porque sempre quando a nação caía em adoração pelos falsos criadores ou estátuas, Yahu, ele enviava pragas, ele enviava guerras, diversas perversidades para que a nação pudesse sempre se sobreviver, se sobreerguer sob a dominação de um juiz. Débora foi uma juíza, tá? Que governou Yaxoru. Era uma mulher. E eu queria falar para vocês um pouco dessa história relatada aqui na Escritura. Bom, um dia ela mandou chamar
Boruhau, filho de Abinoam, que vivia em Quedes, no território de Neftali, e disse-lhe: Yahu-Urim, o Criador eterno de Ashuru, manda que mobilizes 10.000 homens das tribos de Neftali e de Zabulon. Gente, só para comentar aqui, que Débora era uma mulher, mas também era profetisa, tá? Ou seja, ela era mensageira do Criador também, tá? Leva-os ao monte Tabor para combaterem o poderoso exército de Abim, mais os seus carros de combate todos, que estão sob as ordens do general Císera. E esse comandante Císera, na época, era comandante de uma povoação, de um outro reino que estava em conflito com Yaxoru, tá certo, gente? E Al-Hurim disse: ela está falando com o comandante do exército de Ashuru. Atraí-los-ei para junto do ribeiro de Quizon e derrotá-los-ás ali. Estou de acordo em partir, mas só se fores comigo, disse-lhe Boruhau. Está bem, irei contigo. Mas desde já te aviso que a honra de ter conquistado Císara irá assim recair sobre uma mulher e não sobre ti. Foi, portanto, com ele até Quedes. Quando Boruhau convocou os homens mobilizáveis de Zabulon e de Neftali em Quedes, 10.000 ofereceram-se voluntariamente. E Débora marchou com eles. Éber, o queneu, os queneus eram os descendentes de Robabe, o sogro de Merúshua. E aí ele vai explicar, né, os povos que foram junto nesse conflito, né, nesse embate. Bem, gente, só para mostrar aqui para vocês que a escritura mostra também a importância de uma mulher, né? Apesar de ser mulher, apesar de haver todo um histórico de se subjugar ao homem, ela era a juíza, ela era casada. É tanto que ele fala aqui, a pessoa, né, sobre Débora, a pessoa que chefiava Yaxoru nessa época era Débora, uma mulher profetisa, casada com Lapidote. No entanto, mesmo sendo mulher, nessa função aqui, ela era superior ao próprio marido, superior no sentido da função dela de governar Yaxoru. É nesse sentido que eu estou dizendo, porque a escritura em muitos momentos ela fala que a mulher deve ser comandada pelo homem, sim. Mas a importância de Débora, e que é engrandecedor para estimular tantas outras mulheres, né, a não se subjugarem, a não se submeterem, a não se desestimularem. Porque se a escritura mostra que uma mulher, ela pode ser governante, ela pode ser guerreira, mesmo estando na lei mosaica, arcaica, que é a antiga aliança, mesmo assim, se a gente consegue filtrar o que há de bom em todas essas informações, porque a escritura ela é atemporal, não existe um tempo definido. Ela vai valer de ano a ano, de tal ano a tal ano, porque a cultura é assim. O que é válido sempre aproveitar em tudo que a escritura nos passa, cada palavra, cada vírgula, vai ter sempre uma informação, uma mensagem para a gente absorver. Certo? Então, assim, eu achei importante dedicar essa parte. E aí, quem quiser ler a continuação da história, né? Aqui mais embaixo, a gente vai ver que outra mulher vai ser muito importante, né? Na derrota de Císera, que é Ial, outra mulher, certo? Que ela vai ajudar, né, nesse conflito aqui que houve nesse embate. Ela é tão importante quanto Débora, certo? E aí vale vocês lerem, tá? Tá em Juízes 4, fala sobre Débora, uma mulher profetisa. E Ial logo embaixo. E a ela, Débora,
e ao seu comandante, né, foi dedicado esse cântico aqui. E aí eu achei importante eu grifei essa parte, onde ele fala que ao choro inteiro, ricos e pobres se juntem nos seus louvores, tantos que andam montados em brancos jumentos, e pisam tapetes ricos em casa, como os que têm de andar a pé pelos caminhos. Ou seja, na união, né, na junção, para guerrear e defender toda uma nação, não importa se há mais ricos, se há mais pobres, porque na verdade aquele sistema, que é na verdade o que ainda continua até hoje, o sistema capitalista de diferenciação entre ricos e pobres, divisão de sociedades, isso aí a gente vê que perdura até hoje, ainda de uma forma mais ingrata, né? A escravidão ela continua mais mascarada de uma forma que a gente está conformado, né? A escravidão existia nessa época e perdura até hoje. Não só a escravidão do trabalho, como a escravidão da mente também. E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, que por que eu digo que eu acho, assim que eu interpreto, na minha vã sabedoria, que a lei de Moisés, ou os livros que foram os primeiros livros escritos, né? Por que eu ainda acho que a gente pode aproveitar? Porque se hoje a nação brasileira ela é tão grande, existe uma diferença tão grande entre os ricos e pobres, os que montam cavalo branco, ou os que andam a pé de chinelo, ou mesmo sem nenhum calçado. Por que eu acho importante mostrar para vocês? Porque naquela época existia sim essa diferença de sociedade. No entanto, a nação inteira sob o comando do Criador se unia contra o inimigo, se unia contra os maus, contra os perversos, contra os adoradores de falsos criadores e estátuas. Então, por que hoje a nação não pode voltar a se unir? Veja que aqui a gente está falando da antiga aliança. Então, por que não aplicar isso nos dias de hoje? Certo? Bom, irmãos, aí nós vamos aqui às passagens sobre o papel da mulher segundo a Escritura, tá? A gente vai em Gênesis 1. Criou o Criador, o homem à sua imagem, a imagem do Pai o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O próprio Criador disse: homem e mulher dominem, os dois, juntos. Em Provérbios, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá as tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então você vê que a mulher, na Escritura, ela tem um múltiplo leque de funções, né? Ou seja, ela pode sim administrar um negócio,
Ela pode sim cuidar da sua casa, ela pode sim plantar e colher, ela pode sim ler, ela pode crescer, ela pode evoluir. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como o Criador, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Merrucho é o cabeça do templo, que é o seu corpo, do qual ele é o próprio Salvador. Assim como o templo está sujeito ao Pai, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, assim, a gente vê que a Escritura coloca, assim, a mulher sujeita ao marido, mas para que ele cuide dela como uma rosa ou como um rubi e a trate bem. No Pai, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas toda a criação provém de Al-Ru, Coríntios. Então, assim, mesmo que a própria Escritura e principalmente uma lei antiga arcaica coloque a mulher numa função abaixo da de um homem, a própria Escritura se redime e coloca a importância da mulher, principalmente porque é dela que nós proviemos, do útero sagrado de uma mulher. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavras, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Yahoo, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava no Pai. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Essa passagem está em Pedro. Pedro é da Nova Aliança, né? Como talvez muitos seguidores gostem ou apliquem, não sei, a atualidade. No entanto, o que é que a Escritura mostra para a gente? Que a mulher não deve temer o homem, mas caminhar junto dele. A mulher deve se subjugar ao homem, mas não ser maltratada por ele. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da honra da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Bom, gente, aqui na oração de Salomão, está em Reis 1. Eu destaquei algumas partes porque a oração ela é extensa, então vocês podem, por curiosidade, tá depois do capítulo 8, tá? Aliás, faz parte do capítulo 8, versículo 21. Vamos aqui para a parte que eu destaquei. Se houver fome provocada por doença nas plantas, por pragas de insetos ou outros bichos nocivos, se os inimigos de Axoru atacarem as suas cidades, se o povo for ferido por alguma praga ou epidemia ou por outra coisa qualquer nessa hora, quando o povo se converter dos seus pecados e orar voltada para este templo, ouve-os então desde o Shalmoial, perdoa-lhes e responde a todos os que tiverem sido sinceros na sua confissão, porque tu conheces o coração de cada pessoa. Todas as nações da terra te conhecerão e temerão teu nome, tal como o teu próprio povo de Al-Shoru. Perdoa ao teu povo todas as suas maldades e torna os seus opressores bondosos para com eles.
Pois ao teu povo são a tua possessão que resgataste da fornalha do Egito. Que os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos abertos perante os seus clamores. Ó Yalrurim, escuta e responde quando te invocarem, porque quando tiraste os nossos pais da terra do Egito, dissestes ao teu servo Merruxo que escolheras Yalchoru de entre todas as nações da terra para serem o teu povo eleito. Que Yalrurim, nosso Criador eterno, seja conosco tal como foi com os nossos pais, que nunca nos desampare. Que nos dê vontade para cumprir toda a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos e a todas as suas instruções que deu aos nossos antepassados. Que as palavras da minha oração lhe sejam sempre presentes dia e noite, para que me possa amparar, assim como todo ao Yalchoru, de acordo com as nossas necessidades diárias. Que toda a gente em todo o mundo fique sabendo que Yalrurim é Yalrurim e que não há outro. O meu povo, que possas viver com retidão e honestidade perante Yalrurim, nosso Criador eterno, e obedecer às suas leis e mandamentos, tal como hoje está a acontecer. Então, gente, é só para contextualizar aqui. Salomão fez essa oração depois que ele edificou o templo. O povo de Yalchoru, ele fez uma caminhada, foi tirado do Egito por Yalrurim, como eu já falei em outro vídeo meu. Yalrurim os guiou para uma terra que foi prometida a eles, né? E aí, Davi, que foi o primeiro rei, ele teve esse ímpeto de construir uma casa, uma morada para o pai. Por quê? Porque o povo se deslocava de região em região com a arca sagrada, as tábuas de Merruxo no interior da arca e também a presença do pai, porque o pai caminhava junto da nação naquele tempo. Ele caminhava, ele falava, ele estava presente, falava através dos profetas, ele se comunicava, né, com os reis também. Então, assim, o que é que eu quero explicar para vocês? Por que eu acho que a palavra ela deve sempre ser refletida do passado à atualidade? Porque a gente vê que até hoje em dia a gente tem guerra, a gente tem epidemia, a gente tem doenças. A gente é oprimido pelo sistema, oprimido por todas essas desgraças. E que isso acontecia no passado e se repete hoje. Mas o Pai mostra o caminho, o Pai mostra que a oração é a verdade, que a palavra é a verdade, que o caminho que Ele nos ensina é a verdade e é a salvação. Então Ele mostra sempre nas suas orações, dos seus reis, dos caminhos, dos grandes líderes, ele mostra como a gente deve se salvar, como a gente deve orar. Por isso que eu acho que mesmo estando na antiga aliança, a gente pode sim aproveitar e aplicar para os dias de hoje. Porque mesmo assim, Salomão, quando proferiu essa oração e direcionou, consagrou o templo naquela época, mesmo assim, as tábuas eles já tinham sido escritas há muitos anos antes. A lei ela já estava caminhando para uma renovação. Né? Ele fala dos antepassados, né? Que assim como foram ensinados aos seus antepassados, que permaneçam, né? Por toda a nação, que a presença do Pai pudesse permanecer se houvesse um caminho de retidão e de honra às suas leis e mandamentos. Então não é errado a gente venerar a palavra, a gente se subjugar a ela, andar no caminho de retidão, porque é através do conhecimento, através da sabedoria, de vivenciar os mandamentos do Pai, vivenciar a palavra, vivenciar o conhecimento, compartilhar. É só através disso que a gente pode conseguir e buscar a salvação.
Irmãos, eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a todas as visualizações, agradecendo a todas as críticas, né, para que haja um engrandecimento do canal, agradecendo aos irmãos também que compartilham comigo essa ideia, compartilham o meu canal. Obrigado a todos e um bom dia para vocês.